Ele aproveitou outra entrega lá no centro de Deus e foi querer fazer outro sem dinheiro. Aí o irmão pegou, ele disse, não, você tem que me dar o dinheiro e tudo enquanto. Aí o rapaz da peça disse assim, não é pra você dar o dinheiro não, ele que está errado. Ele aproveitou uma viagem e correu tudo enquanto e fez esse belo aí tudo enquanto. O irmão, não, pega o dinheiro. Ah, deixa-se embora, deixa-se embora. E também aqui uma coisa, eu vou deixar aqui um conselho, mas conselho de responsabilidade, mas eu vou deixar mesmo assim. A gente está vivendo um mundo de internet, onde a roupa suja está sendo lavada na internet, né? Sempre ouve os escândalos na igreja, em qualquer lugar, né? Da casa, da família. Mas assim, Paulo nos dá um exemplo tão grande de sermos discretos com as coisas. Ele diz assim, conheço um homem, se na carne, se no espírito. Ele estava falando dele mesmo. Então é muito assim, comprometedor nós falarmos nomes. Entendeu? Pronto, entendeu? É muito comprometedor. Porque assim, nós seremos julgados pelo quê? Pelas nossas palavras, certo? Tanto diante de Deus como diante do homem, entendeu? Mas aqui é só um conselho. Evitar o nome. Amém? Evitar o nome. Então aí vamos lá. Então, a Bíblia manda, tem coisa que é melhor só não escandalizar. E não ser reconhecido como meio confuseiro. Vamos fazer qualquer coisa. Nada porque os contenciosos não vai dar um entre Deus. Vamos lá, o versículo 25 e 26, que vai falar de Enos, de Sete, de Enos, e Enos foi o grande avivalente, até botei no grupo aí, de Enos. Tem um grupo aí. É o versículo 25 e 26 de Gênesis. 4, 25 e 26. Vai falar de Sete, de Enos. Você vê que Deus está sempre escolhendo uma pessoa. Sempre escolhendo uma pessoa ali, por exemplo, escolheu Sete, escolheu Abel. Por quê? Porque eles tinham um coração segundo o coração de Deus, porque não havia malícia nem maldade no seu coração. Jesus é da linhagem de quem? Davídica, do tribo de Judá. Quem mais? Jesus Cristo, da linhagem de quem? Da linhagem de quem? De Adão, de quem mais? Você quer fazer da genealogia de Cristo, que está no primeiro capítulo de Mateus. Você vê que Deus está sempre escolhendo alguém. Sim, ele sempre. Por que dessa escolha? Claro que a pessoa, né? Mas também da linhagem de Jesus Cristo. Você vê que Jesus Cristo. Aí Adão de Deus, né? Aí vai Adão de Deus e aí. Pois é, de Sete, de Enos, dessa linhagem toda. Essa linhagem toda, de Abraão, né? De Arão, você vai, tudo vai aquela. Até chegar a Cristo. Então, aí o 14 gerações. 26, vai ver. Gênesis 4, 26. E a Sete mesmo, também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Até botei no grupo aí sobre Enos. Vamos ver só aqui uma coisa também. Depois eu botei no grupo também isso aqui, ó. Vai entender. Sobre Caim. Quando Caim pecou, ele saiu do jardim do Éden, aliás, da presença de Deus. Eles já tinham sido expulsos do jardim do Éden, trabalhavam só o quente agora. Aí ele vai sair daqui do jardim do Éden e vai para. Acho que é o leste do Jordão, a leste do Jordão. Ele vai para a terra do norte, ele é expulso. Ele vai para essa região aqui. Esses mapas são muito diferentes. Eu nem enxergo, porque a minha Bíblia tem mapas que a gente estuda, né? Ela tem todos os mapas do Antigo e do Novo Testamento. Para onde Caim foi? Eu acredito que eu já um pouco essa Bíblia, mas eu acredito que tenha porque eu já estudei ela. Mas isso aqui é bom para você. Pois é. A obra Então assim uma pessoa tem uma noção, né? Da onde era. Então, aí você vê que Sete aí foi uma avivalente. Começaram ali a se reunir como igreja para buscar a Deus, orar a Deus. Uma avivalente, Sete. Aí o capítulo 5 aí, vamos ler. Vamos ler aqui o 4:17. Tirar a dúvida aqui, da irmã dele aqui, 4:17. Acho que o negócio quebrou. Vocês acharam? Como eu achei, eu vou ler.
E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enós. E ela edificou uma cidade, chamou o nome da cidade, e o nome do seu filho Enós. Lembra 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do Oriente do Éden. Muita gente se confunde aí, né? Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod. E conheceu Caim sua mulher, quer dizer, chegou lá e conheceu a mulher dele, é isso? Não. Assim, para você ver a Bíblia, né? Dá a se entender, né? Dá a se entender. Tem versões, é por isso que é bom, irmãos. Assim, por exemplo, eu tenho Então, 2, 3 Bíblias, né? é umas 5 Bíblias no meu celular. Eu gosto Você da lê física. versões diferentes. A minha Bíblia aqui já fala assim, ó, e coabitou Caim com sua mulher. Não está dizendo que conheceu. Ou seja, teve relações com ela. Porque tem Bíblia que diz conheceu. Quer dizer, Conhecer é você chegar e acabou de conhecer o professor, né? Se você entender, mas conheceu é o mesmo que tem relações sexuais. Caim foi morar na terra e nós Isso aí. Se apaixonou por essas mulheres. Aí a pessoa que está conversando agora no Evangelho, né, pensa que Caim chegou lá e conheceu. Logo, assim que matou Abel, que saiu fugido, né? Já pegou a mulher. Por isso me confundem muito quando diz assim, e as filhas da terra, né? Os filhos de Deus se perverteram com as filhas da terra. Né? São as filhas de Caim. São a linhagem de Caim, né? Já chegamos no assunto. Capítulo 5 aí, vamos ler aí. Capítulo 5. 5, 4. 5, 4. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos. Ó, era proibido o irmão casar com o irmão nessa época? Não, eu quero falar assim, mas não como acabava, né? Não tinha como dar, né? Quando que Deus vai proibir casar com o irmão, com primo, parente? Parente. Quando que Deus vai proibir? Depois que passa aquela parte do... Mas mas Caim e Abel não casaram, né? Por quê? É Não, isso? Abel não casou. Leia aí o versículo Caim 4. morreu. 5, Abel 4. morreu. Leia aí o capítulo 5, versículo 4. Leia aí. E foram os dias de Adão, depois que gerou a 7, 800 anos e gerou filhos e filhos. Pronto, espera aí. Deixa eu ver se eu entendi. Abel, Caim matou Abel, só ficou com Caim. E aí depois ele gerou 7 e mais filhos, eles começaram a se casar. Né? Deve ter sido. Né? Não, assim, irmão, Não, a mulher na Bíblia, ela tem poucas menções de mulher na Bíblia. Por quê? Porque o homem é a cabeça? Porque a mulher naquela época não tinha muito valor. Ela não tinha, na verdade, naquela época a mulher não era valorizada. Não era Né? valorizada. Ela era... até conta tantos homens. E os homens Então, tomavam aqui, outras ó. mulheres justamente porque elas não podiam. As mulheres que estão aqui na Bíblia, Sara, essas mulheres se se destacaram. destacaram, Débora, fizeram né? diferença. Raquel, Fizeram Ruth, diferença. Aí você vê aqui, ó, que Adão teve filhos, filhas. filhas. Aí o Agora cara não se diz. casando, né? Não diz, ele teve a fulana e depois teve o Caim. Ele teve filhos e filhas, aí a Bíblia vai falar de Caim. Depois de 7, né? Que ele teve filhos e filhos. Que diz E é justamente essas filhas aí. Eles Não, filhos de depois que Deus. gerou 7, viveu Adão 900 anos. gerou. Você tem o que é que tem aí depois de 800 anos? Tem o que aí? E foram todos os dias. Não, o que é que tem aí depois de Onde qual versículo você está? Gerou. Ah, o que é que Qual tem? Alguma versículo coisinha você tá? depois E teve filho. Ah, minha E filha. mais qual versículo você está? Qual? Versículo O que é 4, que 5, tem? Eu não é? estou dizendo o Depois nome que que gerou. tem. Eu estou falando o que é que tem depois de anos aí. O que é que tem? Gerou filho e filho. Não, mas tem alguma coisa depois aí. Só tem Não tem uma vírgula, não, um ponto, não? Uma vírgula. e ponto e vírgula. E teve. 800 anos. Aí ele já vai entrar aqui em outro assunto. E Adão gerou filhos e filhas. Depois que ele gerou a 7, vai viver eu 800 Pra que é que serve o ponto? Pra que é que serve o Sim, vírgula? nós não, sabemos. aí que diz assim aqui, que ele tem mãe e outros filhos. Eu sei, Aí, conta né? Isso. Tá entendendo? Vai. Assim, ó, vocês têm que se atentar, pessoal, pra Bíblia, pra Família Vitória. Porque tem gente que lê Pronto, direto. mas Isso aí eu aquele negócio lá, Senhor, eu quero que tu me cruze. sei. Irmão, quando aquela parte do depois lá, Senhor, eu quero que tu me cruze. Aí sim, eu quero. Aí tem uma Bíblia, sem furar. Aí tipo, a pessoa pensa que era Jesus, sem a Bíblia, pensa que era Jesus. Tá entendendo?
para ponto, para vírgula. Porque às vezes entra novo assunto. Entra novo assunto no meio. Era Deus dizendo assim, sim, eu quero curar. Se a gente botar assim, eu quero ser curado. Aí era Jesus que queria ser curado, não precisa ser lá saber. Então, tá entendendo? Aprende para isso aí. Vive o ponto e vírgula. Não quer dizer que ele fez naquela mesma hora. Não quer dizer que não foi. Pode ter passado Tá dizendo 1, 2, aqui, 3 ele anos, teve. né? Que Adão Ele teve filhos. Ele teve. É um momento de se adapta e enquanto. Não está dizendo aqui Então, vamos lá as idades aí, 900 anos, é o mais velho do mundo. Matusalém, Metusalém. Aí no versículo 27, olha aí. E foram todos os dias de Metusalém, 979 anos. Há escritas que é Metusalém e há escritas que é Matusalém. Matusalém, o meu tá E aqui Metusalém. está Metusalém. Metusalém. É a mesma pessoa. Nem não, eu tenho. É, Metusalém, Metusalém. 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 Então, aí no capítulo 6 aí, a corrupção do gênero humano, né, que a terra estava corrompida, Você é Matusalém. depois que a... Vale, Vai chamar Matusalém. pois o meu está Metusalém. É também a mesma coisa. Eu já Vamos lá, capítulo 6 aí, a corrupção do gênero humano, né, que a terra estava corrompida. O versículo 8 aí, 8 e 9. Vocês? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e ímpio entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé achou graça diante do Senhor. O que é que significa a palavra graça? Favor. Favor imerecido. Tá vendo? Nós somos salvos pela graça. Tem gente que acha aí que merece a salvação, mas não merece. Mas não merece. Nós somos salvos pela graça de Deus, pela misericórdia, pelo amor de Deus. E Deus vai destruir a terra. A terra, o versículo 11 aí, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Agora leia Lucas 17, 26 ao 30. Lucas 17, 26 ao 30. Já mandei parar. 27. 17, 26 ao 30. Pois assim como aconteceu no dia de Noé, também será no dia do Filho do Homem. As pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio e sendo prometidos em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, sobreveio o dilúvio e o destruiu a todos. Da mesma forma, ocorreu no dia de Ló. O povo dedicava-se a comer e beber, comprar e vender, plantar e construir. Todavia, no dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Então, você vê aí que a volta de Jesus Cristo, para ele voltar, o mundo tem que estar como na época de Noé, como na época de Ló. Qual é o problema na época de Noé? Qual é o problema aqui? A humanidade? A humanidade. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Interessante aqui. Vamos aí, o 6, 1 e o 2. Vamos ler aqui o 6, 1 e o 2. Do que? Do capítulo? Gênesis 6, velho. 1 e o 2. Leia aí. 6. Antes de falar desse negócio. Vamos lá. E aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne
dias serão 120 anos. Aí tá bom. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, quem eram os filhos de Deus? Os filhos de Sete. Quem era a maneira? Os anjos que desceram e tiveram relação. Eu imaginava que os filhos de Deus Nós com os Mas demônios. Jesus falou que anjo não pode não sai casamento. E aí? Só se for os demônios, porque eu vi um testemunho, né? né? Que um rapaz dizia que ele era batizado no Espírito Santo, né? E ele fazia missão e um dia que ficou com uma mulher, a mulher engravidada. Mas isso aí são coisas que falam pela internet, né? A gente voltar o Vamos lá. A testemunha de Jeová é que prega isso aí. E eram os anjos desceram do céu, e havia até os anjos desceram do céu, tiveram relação com as mulheres. Só que vamos para Jesus. Jesus disse que anjo Não tem casa, sexo. não se está em casamento. E seremos como ele naquele Aí tempo. seremos como os anjos de Deus. E aí? Bate uma por outra? Então, aqui está falando dos descendentes de Sete, de Enos, e as filhas dos homens descendentes de quem? Caim. Caim. Filho da terra, né? A descendência de Caim virou os ímpios, o povão. Né? E a descendência de Sete, os crentes. Ficou dividido, crente e ímpio. Até eu tinha essa mesma Crente, pensamento. crente, não crente, foi ímpio, né? Né? Agora que eu vi uma coisa aqui muito interessante, que eu ia até perguntar, mas eu acho que nós estamos tendo que encerrar hoje mais cedo, porque eu não fiz nada. Eu fui confessar meu pecado. Eu fui ontem lá para a figurante, lá para a casa dele, no interior, e chegamos já agora, né? Só que cheguei e disse, olha, a gente está aqui, vim para cá. Dormi, foi Vamos só parar aqui. Mas era é. tempo que ele chamava. Vamos lá, só parar aqui. Então, aqui, a descendência aqui é os descendentes de Sete e os descendentes de Caim. E Certo. anjo, no caso, isso É daí. verdade. É, realmente. E aqui o mundo estaria como na época de Noé. Isso aí que a gente leu aí em Lucas 17. Na época de Noé, o que era? Maldade. Na época de Ló, qual era o problema lá? A mesma coisa, moralidade. É. Pronto, foi isso aqui que eu ia ver, isso que eu ia perguntar. A corrupção e moralidade, não se corrompe por quê? Tá vendo? Quando Assim, enquanto não há lei, para o dia o de povo se hoje corrompe, acontece do né? mesmo jeito, né? tá acontecendo hoje do mesmo jeito. A imoralidade A também. corrupção do gênero é isso Isso aí. aqui que eu ia perguntar, que era a última da coisa que você eu quis perguntar bem nada. Você vê que eles E agora iam que eu lá e comecei procurar os a anjos, não é só ver homens. que Jesus destruiu Sodoma, né? Foi quando Ló saiu, ele destruiu aquela cidade. É porque ela estava Aí- pervertida. Mas aí Pela depois vão imoralidade. correr na pessoa de novo. Ó, você vê aqui, na época de Noé, na época de Noé, era maldade, na época de Ló, a imoralidade. É o que está acontecendo hoje. É o que né? tá Só acontecendo. As duas coisas hoje. Assim, vai apontar isso aí. Maldade. Só os pedaços. E o que foi que Deus disse para Abraão? Eu penso que eu vou observar. Deus, quando ele diz eu vou ver, eu já sabia, né? Aí ele diz que a maldade, o pecado estava subindo as narinas dele. É o que está acontecendo hoje. A gente está vendo isso. A gente está vendo todos esses fenômenos naturais acontecendo. Por quê? Porque o pecado, a terra está contaminada de tal forma que já tem chegado às narinas de Deus. E aí é o que é inevitável o juízo. Assim, a Deus está maldade, com tempo. a maldade está tão grande, irmão, que dentro de casa a gente nem se sente seguro dentro de casa. Às vezes a gente anda dentro de casa, você sente assim uma Peso. assim, você não se sente seguro. Assim, do que está se passando no mundo. Pô, diga que eu me sinto muito bem segura dentro de casa, fora de casa. Sabe por quê? Porque eu não tenho a minha vida por preciosa. Eu sei que um dia que Deus quiser me levar, Ele leva. Não importa o que eu tenho dentro de casa, o que eu tenho fora. Então, assim, eu não vou me expor ao risco, como Jesus disse, né? Não tentarás Assim, sobre mas tem Deus. medo, assim. Sei lá, alguém entrar na casa da Pois gente. você, tomar sabia, festa, roubar. pois você sabia que todas as vezes que eu me deito, a primeira coisa que eu peço a Deus é que Ele ordene que os anjos dele acampam ao redor da minha casa e porque eu Eu me paz. também peço, irmão. Mas assim, Mas a você- gente fica naquela tensão, né? A gente entra dentro de casa, deixa eu olhar que está tudo Eu não aqui. fico. Graças a Deus eu não fico, porque eu confio em Deus. É claro que eu vou fechar Assim, tudo a direitinho, maldade né? está tão grande, né? Aquele peso está tão grande na maldade. Mas Não sei se você sabe o que se passa por aqui, mas. pois é, mas o importante é saber que Deus é. Nós temos uma pessoa que não quer nem. Aqui é pesado o negócio aqui.
Lá na beira da rua, a gente está com a situação de ninguém vende nem mais casa. Praticamente vai entregar de graça a casa. Pois é, só você pedir. A gente lá, quem quer vender, não acha nem o dia da casa. Tá Criação direta. problema sério. Sabe, mas parece que Amém. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus, amado. Mais uma vez, por Deus, está comigo, Senhor Deus, aprendendo, Senhor Deus, Glória a Deus. revisando, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor, que é pura, perfeita, Senhor Glória a Deus. Nos ensina o da verdade, Senhor, amado. Nos ensina, Senhor Deus, os exemplos, Senhor Deus, dos céus, Glória a Deus. por isso nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor possa nos dar entendimento, Senhor Deus, para compreendermos cada vez mais, Senhor Deus, para andar na tua presença, nos caminhos do sucesso, nos caminhos da verdade. Glória a Deus. Nos conduz pelo nosso lar e nos torna todos mais, Senhor. Essa é a peço que agradeço, em nome de Jesus. Amém.